Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje estaremos entrando aí então no capítulo 19 de Mateus, tá? Estaremos lendo também todo o capítulo. É um capítulo mais curtinho, né? Depois então teremos a explicação daquilo que a gente leu e no final quero fazer uma rápida aplicação, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 19, versículo 1, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas do princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: Se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles que Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos estes mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Até aí. Esse foi o capítulo 19, então, de Mateus. E aqui Jesus começa o capítulo abordando um tema muito importante sobre o divórcio. O texto vai nos dizer que alguns fariseus chegaram perto dele querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram, né? Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora?
Então Jesus responde como foi lá no princípio, quando Deus criou o homem, né? Aonde então o texto vai nos dizer que o homem ele deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. E o texto nos diz assim no versículo 6, né? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém separa o que Deus uniu, né? É isso então que o texto nos diz. E os fariseus então questionam, né? Por que Moisés então permitiu um homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Por que eles perguntam isso? Porque Moisés, na lei, estabeleceu assim, disse então que se o homem desse um documento de divórcio, ele poderia então mandar a sua esposa embora. E Jesus então nos revela algo, né? Jesus nos diz assim no versículo 8: Moisés permitiu assim por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Então Jesus estabelece ali uma lei, né? Aonde ele diz que um homem ele só pode mandar a sua esposa embora se o motivo for adultério. Mas se ele mandar a sua esposa embora por qualquer outro motivo que não seja esse, e ele se unir com outra mulher, então ele se tornará adúltero. Por que ele se tornará adúltero? Porque ele ainda está casado com a primeira mulher. Tá? Então Jesus aqui estabelece uma nova lei. Os discípulos então questionam Jesus, né? Se esta é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Isso daqui já revela a dureza do coração do homem, né? Talvez é por esse motivo que Moisés então permitiu então dar a carta de divórcio. Porque eles realmente, o desejo deles era se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, né? E Jesus então responde, né? Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. E aqui é interessante explicar algumas coisas, né? Porque Jesus ele diz assim no versículo 12: Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. E aqui ele vai citar pelo menos 3 razões, tá? Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Então aqui aqueles que nasceram assim, fala de alguém que nasceu com alguma incapacidade que impede ela de casar, de ter a relação sexual, tá? Depois vai falar sobre os castrados, tá? Só explicando. Antigamente, naquela época, antes ainda daqueles tempos, os reis nos palácios tinham eunucos, tá? Que eram aqueles homens que serviam nos palácios. E era comum os reis eles terem várias esposas e concubinas. Então, para não correr o risco, né, daqueles homens que serviam nos palácios terem relações sexuais com as concubinas, eles eram então castrados, literalmente, tá? Para poder dessa forma servir nos palácios. E depois vai falar sobre alguns outros que não casam por causa do reino do céu. Isso daqui se encaixa, né, em pessoas como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi, né, um apóstolo que ele decidiu não casar, para que ele pudesse se dedicar integralmente a Jesus, ao reino dos céus, tá bom? Depois, a partir do versículo 13 ali, nós teremos novamente um episódio de Jesus e as crianças, tá? As pessoas levam as suas crianças para que Jesus orasse por elas. Os apóstolos repreendem essas pessoas e Jesus diz então, né, que elas não deveriam ser impedidas porque o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Jesus diz assim, né? Então ele vai e impõe as mãos sobre aquelas crianças e ora, abençoa elas, né? Depois nós teremos uma história muito conhecida nas Escrituras sobre um homem que era muito rico. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 16, que um homem, então, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta, né, o que eu preciso fazer de bom para entrar na vida, para ser salvo, né? Resumindo, Jesus, então, responde que ele deve guardar os mandamentos. E ele pergunta, que mandamentos? E Jesus responde, né, no versículo 18 ali, né, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Jesus cita alguns mandamentos. E ele diz, então, que tem obedecido a todos estes mandamentos, né? O que mais falta fazer? E Jesus então diz para ele, né, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem, dê o seu dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no reino do céu. Depois venha e me siga.
E o texto então vai nos dizer no versículo 22 que quando aquele moço ouviu isso, foi embora triste porque ele era muito rico. O que nós vemos aqui é um mandamento personalizado, tá? Jesus não dá esse mandamento para todos. Vão, vendam tudo que vocês têm, dê aos pobres e depois vem e segue-me, né? Não, esse foi um mandamento para esse jovem. Ele chega e pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus cita os mandamentos. E ele diz que todos aqueles mandamentos ele cumpre. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Jesus cita ali pelo menos 5 ou 6 mandamentos, tá? E todos os mandamentos que Jesus cita são mandamentos que falam do relacionamento do homem com o homem. Fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. E nós sabemos que existem 10 mandamentos. E Jesus não citou os mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento do homem com Deus. Jesus não cita esses mandamentos. E Jesus, então, depois dá este mandamento personalizado para esse jovem, para esse homem, né? Onde ele diz, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, vem e segue-me. E esse homem, então, se retira triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Jesus ali ele vai exatamente na raiz do problema. E Jesus nos revela a partir dessa pergunta que, na verdade, as riquezas, elas eram um Deus na vida deste homem. Esse homem, ele era possuído pelas riquezas. Não é que ele possuía muitas coisas, ele era possuído, o Deus dele era as riquezas. E as riquezas impediram ele de vir e seguir Jesus, né? Então, Jesus ele faz uma afirmação, né? E ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, né? E ele diz ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos então perguntam, né? Mas sendo assim, então quem pode ser salvo? E Jesus ele fala algo que se encaixa para todos, né? Ele diz assim no versículo 26, né? Para os seres humanos isso não é possível. Não é que para o jovem, para aquele homem rico isso não era possível. Não, para os seres humanos isso não é possível. O que não é possível para nós? Nos salvarmos. Não é possível nos salvarmos, por mais que a gente cumpra todos os mandamentos, por mais que a gente vá na igreja, por mais que a gente faça muitas obras de caridade. Mesmo assim, continua sendo impossível, porque Deus estabeleceu uma regra, que ninguém vai ser salvo por obras. E a palavra de Deus nos diz que nós seremos salvos pela graça de Deus. E Jesus então responde isso, né? Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então o que Jesus quer dizer é que Deus é rico em graça. E que se ele derramar da sua graça, haverá salvação para nós. Basta nós crermos em Jesus. É isso que a palavra nos diz, né? E já fazendo uma aplicação, eu gostaria de usar essa história do jovem rico, né? Para nos levar a algumas reflexões. E a primeira é, o que tem roubado o lugar de Deus nas nossas vidas? O que tem roubado o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Nos impedindo de seguir a Cristo? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho, né? No caso desse jovem, eram as suas riquezas, eram os seus bens materiais, aquilo que ele possuía, aquilo que era muito importante, ele era apegado naquilo. Mas e nas nossas vidas? Né? Talvez não são os bens materiais, mas o que pode haver nas nossas vidas que está nos impedindo, né, de seguir a Cristo? A segunda pergunta é, o que tem nos possuído? Como eu falei, né, aquele jovem vai dizer que ele tinha muitas posses, mas na verdade ele era a posse daquelas coisas, daqueles bens materiais, daquelas riquezas, porque as riquezas possuíam ele. Deus não é contra nós termos riquezas e posses. Deus é contra nós sermos possuídos por essas coisas. Então precisamos entender que a partir da hora que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida não é mais nossa. Nós nos tornamos
posse de Cristo, né? Não devemos ser possuídos por coisas, mas devemos ser possuídos por Ele, possuídos pelo Espírito Santo. Amém? Era isso, gente, que eu queria deixar no estudo de hoje, e eu gostaria agora de orar para nós encerrarmos, tá certo? Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um que está assistindo esse vídeo, oro, Senhor, pela minha vida, pedindo, Senhor, a graça e o favor do Senhor sobre nós. Nós vemos, Senhor, nessa história, um homem, Deus, que ele era possuído pelas coisas e ele abriu mão de Cristo por causa das coisas. Que não seja assim com nós, Senhor, mas que nós venhamos abrir mão das coisas por causa do Senhor, por causa do reino do Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, não venham estar, Senhor, nesta vida que é tão curta, que é tão passageira. A Tua palavra nos fala, Senhor, que o homem ele vive 70, 80 anos, mas que nós venhamos, Pai, abrir mão desta vida para viver a vida do Senhor, a vida de Cristo, para vivermos a eternidade. Aquele jovem, a palavra que ele recebeu é que se ele abrisse mão daquilo que ele tinha, das posses que ele tinha, ele teria, Senhor, riquezas no céu. Que da mesma forma, Senhor, nós venhamos ser assim, ter esse coração, abrirmos mão, Senhor, daquilo que até é permitido, mas que nós venhamos abrir mão para termos muitas riquezas no céu, que nós venhamos ser ricos em Cristo, ricos na eternidade, tendo em vista, Senhor, a vida eterna, que é uma vida eterna, uma vida que não tem fim, que não é como essa nossa vida curta aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos estejam na eternidade, que os nossos olhos estejam no Senhor, Deus, e na vida eterna. Sim, Senhor, essa é a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso. Em breve teremos mais vídeos. Deus abençoe.